Isaías 64, versículo de número 6, diz assim: mas todos nós somos como imundo, e todas as nossas justiças como trapos da imundícia, e todos nós caímos como uma folha, e as nossas culpas como um vento se arrebatam. Essa palavra de Isaías, ela é uma palavra muito profunda, uma palavra muito reveladora. Isso porque nós temos um conceito, um preconceito dentro de nós, no nosso coração, entre o bem e o mal. O tema: no inferno haverá pessoas boas e pessoas ruins. Isso mesmo. Bom, para muitas pessoas que não gostam desse tipo de mensagem, você não é obrigado a ouvir esta palavra. Basta a pessoa fechar essa janela. Mas para as pessoas que querem essa mensagem, fique até o final. E pondere aquilo que eu estou te falando. Haverá pessoas no inferno, pessoas boas e pessoas ruins. Interessante que nós estabelecemos já um padrão e parâmetros para pessoas que estarão no inferno e pessoas que estarão no céu. Já é algo natural no coração do homem de que no céu haverá pessoas boas e que no inferno haverá pessoas ruins. Mas são parâmetros que nós estabelecemos dentro do nosso pensamento. E isso acaba nos conduzindo muitas vezes ao erro. Porque eu estou aqui para dizer para você que a Bíblia diz que no inferno haverá pessoas boas e pessoas ruins. E que no céu haverá pessoas transformadas pelo poder de Deus. Pessoas que foram transformadas. Pessoas que um dia foram agressores, ofensores à lei de Deus, à palavra de Deus, e que essas pessoas foram transformadas em pessoas boas, pessoas que faziam benfeitorias, que ajudavam outras pessoas e que também foram transformadas em filhos de Deus. Tanto os bons quanto os ruins, e assim essas pessoas estarão aptas para irem para o paraíso, para o céu, após a sua morte. Porque nós nos esquecemos de que nós não somos salvos pelas nossas próprias obras, mas sim pela obra de Cristo Jesus, do Filho de Deus. Então, naturalmente que você pense que, ora, jamais uma pessoa, ela vai pensar imediatamente, se falar, imagine o tipo de gente que vai ter no inferno. Ela já começa a pensar no assassino, no ladrão, no bandido, no estrupador e tudo mais, claro, os terroristas. Ela não pensa imediatamente, por exemplo, que poderia haver médicos, bombeiros, salva-vidas, pessoas que fazem o bem, independente da sua profissão, policiais, né? Jamais vem isso imediatamente em seus pensamentos, porque nós temos um padrão humano sobre a justiça do homem. E eu não estou dizendo para você que devemos fazer o mal, relaxar, não é nada disso, porque todo o bem que um ser humano pode fazer, ele faz isso é bom, agradável. A Bíblia diz que a bondade, as benfeitorias, tudo isso é bom e agradável diante de Deus. Mas toda benfeitoria que uma pessoa transformada faz, ela faz pelo poder de Deus. Isso é fruto do Espírito Santo. É um fruto de uma pessoa transformada fazer o bem a outras pessoas.
E esse bem natural que as pessoas fazem também é agradável diante de Deus. Salvar uma vida, tirar uma criança de um prédio em chamas, tudo isso é agradável diante de Deus. Mas se esta pessoa achar que esta bondade que ela fez será o parâmetro estabelecido por Deus para que ela vá para o céu, se ela por algum momento imaginar que toda essa bondade que ela faz vai ser o suficiente para que ela possa ser salvo e após a sua morte estar com Deus por toda a eternidade, é que seria como se ela dissesse de uma outra forma que ela não precisa do sacrifício de Cristo. De que sem o sacrifício de Jesus, ela também conseguiria ser salva por suas benfeitorias. Isso seria como dizer, olha, Jesus não era necessário. Ainda que se o Senhor não tivesse vindo, ainda assim eu conseguiria ser salvo pela minha própria justiça. E Isaías diz que a justiça do homem é como trapos de imundícia diante da santidade do Criador, que é algo que você não pode imaginar. Então, é algo tão puro que você não há como você explicar isso. E nós precisamos da justiça de Jesus para que possamos então ser salvos, ser de fato filhos de Deus. Por isso que toda vez que nós seguimos as regras, os parâmetros, toda vez que nós estamos com todos os pontos, os pingos nos is, certinho, seguindo regras que às vezes não são nem bíblicas, mas são estabelecidas pela igreja. E toda vez que estamos seguindo a palavra de Deus à risca, certinho, nós nos sentimos muito mais preparados. Impressionante que uma pessoa que não falta num culto, uma pessoa que está afiadíssima ali nos caminhos de Deus, que parece que já tem dentro dela algo que faz ela se sentir mais preparada, pronta. Sabe, dá até impressão muitas vezes que Deus está devendo favor para essa pessoa. E não devemos pensar assim. Tudo isso que nós fazemos, isso é agradável diante de Deus. Mas toda vez que viemos a pensar em salvação, temos que pensar somente na obra de Jesus e mais nada. Somente na obra de Jesus. É evidente, as Escrituras ela diz que nós seremos julgados pelas nossas obras. E que tudo isso tem um grande valor, mas isso tanto pessoas salvas como pessoas perdidas. As obras fazem parte. Por isso que uma pessoa que diz que foi transformada e ela não tiver boas obras, ela não foi transformada. Simples assim. Uma pessoa transformada terá boas obras, porque isso é fruto do Espírito na vida dela, fruto do Espírito Santo. Caso ela não tenha, ela não foi transformada. Mas essa transformação e essas obras vêm do amor de Deus, vêm do Espírito Santo no coração dela. Ela vai relutar com aquilo que quer levá-la para outros caminhos. Ela vai relutar. Então o pecado vai passar a ser um acidente na vida dela. Toda vez que ela mesma fizer algo errado, ela vai começar a ponderar aquilo no seu coração, pelo poder do Espírito Santo, pela palavra de Deus, vai começar a relutar contra aquilo. Então, queridos, nós temos que entender que o homem herdou o pecado de Adão. Lá em Romanos 5,12 diz assim: pelo que como por um homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado de Adão, tá? E pelo pecado a morte, e também a morte passou a todos os homens, por isso todos pecaram. Romanos 6,23 diz assim: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Romanos 3, versículos de número 23 diz: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ora, quer você ache justo ou não, você herdou o pecado de Adão. O ser humano tem
dentro de si, ele estabelece, não, mas olha, não foi eu que desobedeci lá no jardim do Éden. Como que eu posso ser herdado sendo que não foi eu que fiz? Entenda uma coisa, quer você pense isso ou não pense, você herdou, porque você é herdeiro de Adão, você é descendente de Adão, e você herdou. Quer você ache isso justo ou não, você herdou. Quer você acredite ou não em Deus, isso não vai mudar nada. Deus existe. As pessoas que acreditam que o mundo é caso de uma mera explosão, ora, sinceramente, você acredita nisso? Você acredita que uma planta que tem cores, que é linda, que tem época do ano, que um animal que é tão perfeito, uma ave, olha para uma águia, olha para os peixes, olha para as ondas, olha para a vida. Não é possível, como pode alguém? Olha a distância do Sol, da Terra, olha a temperatura, olha as estações do ano. Você acredita que tudo isso é de uma mera explosão? É caso de uma mera explosão? Tudo foi Deus que criou. Deus criou tudo. Então, quer você acredite ou não, Deus existe. Quer você acredite ou não, você herdou o pecado de Adão e você precisa do sacrifício de Jesus. E você pode rejeitar, você pode viver sem Deus. Tudo bem, a decisão é de cada pessoa. Uma pessoa que fala, olha, eu sou bom, eu não mato ninguém, eu não roubo ninguém, eu pago minhas contas. Tudo bem, isso é bom. Isso é bom inclusive para você, para que não haja processos contra a tua vida. Mas, sem Cristo, você não irá para o céu. Tá? Não irá para o céu. As pessoas normalmente têm sempre alguma acusação contra Deus. As pessoas que perderam entes queridos, eu já ouvi tanta coisa que você não tem noção. Pessoas que perderam pai, que perderam mãe, que perderam filhos, eu sei que isso deve ser horrível. Eu imagino, eu não sei, eu imagino que pessoas que passaram por situações horríveis, que viram o pai morrendo de câncer, mãe, sabe, coisas horríveis. Mas não podemos culpar Deus. Deus usa todo tipo de situação para trazer as pessoas para próximo dele, para mostrar que o ser humano não é eterno nessa terra. E há muitas pessoas que também acabaram ficando doentes, às vezes por suas próprias decisões, porque não se alimentavam direito, porque não tomavam água, porque fumaram, porque bebiam demais, né? Ou usavam drogas. Pessoas que, por exemplo, se enchem de anabolizante, depois tem um filho, o filho nasce com um problema. Pessoas que usavam crack, às vezes tem uma criança, a criança nasce com uma asma, alguma coisa, às vezes no ar. O homem produziu máquinas, as máquinas poluíram os ares, né? Então as plantações, elas têm agrotóxicos, as plantações estão sendo transgênicas. Há tantas coisas que estão acontecendo hoje e o homem quer culpar Deus pela sua saúde que está sendo danificada. Repare bem, Deus não tem culpa de nada disso. Existe toda uma trajetória da humanidade de decisões que acabam trazendo problemas para cada um de nós. E aí as pessoas culpam Deus. Então, culpe Deus ou não culpe, a Deus existe, Deus é eterno, e Ele é eterno e você não. Quer culpar Deus? Culpe. Ele continua sendo santo. E você o que é? Entenda que nós precisamos de Cristo Jesus. E sem Jesus não somos ninguém. Sem a bondade dele não somos ninguém. Quer seja você um bombeiro, quer seja você um policial, quer seja você um salva-vida, quer que você tenha tirado uma criança de um prédio em chamas, não importa, sem Jesus ninguém é nada neste mundo. Temos que entender isso. Agora, a palavra de Deus diz que em Romanos capítulo de número 5, versículo de número 17, também diz assim, olha que maravilha.
Eu vou ler, na verdade, a partir do versículo de número 14. Diz assim: no entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não pecaram, a semelhança de transgressão de Adão, a qual é a figura daquele que havia de vir. Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa. Porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um só homem, que é Jesus, tá? Jesus Cristo, abundou sobre muitos. E não foi assim o dom como a ofensa, porque um só pecou, porque o juízo veio de uma só ofensa, na verdade, para a condenação, mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para a justificação. Olha que maravilha! Porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Porque assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para justificação. Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, mas assim, pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Você entende que a obra de Jesus é tão grandiosa e ela está esperando você. Ela está esperando você, basta você aceitar essa obra na sua vida. Jesus, ele tem a bondade perfeita, ele viveu uma vida perfeita diante de Deus. E quando você é batizado em Cristo, Romanos diz que você é revestido de Cristo. Ou seja, você é revestido do homem que viveu perfeitamente, que obedeceu todas as leis, que fez uma obra maravilhosa, que pagou pelo pecado da humanidade. Então você é justificado diante de Deus e você está apto para ser o cidadão celestial. Nós seremos julgados pelas nossas obras, sim, como diz Mateus 24, versículo 36 adiante, quando o Filho do Homem vem, e então ali sobre as obras boas e as obras ruins, há o julgamento, até para aqueles que vão para o inferno e para aqueles que vão para o céu, mas porque a obra de justiça, ela é feita pelo poder do Espírito Santo em pessoas que são transformadas. O homem regenerado, ele tem boas obras, tá? Ele não é perfeito, ele erra, ele comete erros, ele peca, mas ele começa a ponderar dentro de si. Há um tempo em que ele vai pensar sobre isso e ele vai procurar cura sobre essa situação em que ele está vivendo. Mas toda vez que ele pensa na salvação, ele pensa: eu sou salvo pela obra que ele fez na cruz, pelo sangue de Cristo que foi derramado, pela vida perfeita que ele teve nessa terra, pela obediência total que ele teve aos mandamentos de Deus, às leis de Deus que ele viveu nesta terra, e por ele eu sou salvo, somente pela obra dele. Aqueles que querem a salvação devem se render a ele e glorificar a ele por esta obra maravilhosa. Essa é a palavra de hoje. Um abraço a todos vocês. Compartilhe esse vídeo com quem você ama e até o próximo vídeo.